Isso, vocês já estão vendo, né? Então, o que é TEPAC? TEPAC é uma sigla em inglês, no significado português, conhecimento tecnológico, pedagógico de conteúdo. É um framework proposto por Mission e Cooley em 2006. E o que tem a ver esse framework, essa estrutura, com otimização da prática docente? Então, esse framework, a intenção dele, a proposta dele é direcionar o professor diante desses saberes, relações, interseções nas suas ações, na prática docente. E quais são esses saberes? O conhecimento do conteúdo, o conhecimento tecnológico e o conhecimento pedagógico, que vocês podem observar nessa estrutura que está aparecendo para vocês aí. Olha só, as interseções. Então, eu tenho uma relação do conhecimento do conteúdo com o conhecimento tecnológico, a relação do conhecimento do conteúdo com o conhecimento pedagógico, a relação do conhecimento pedagógico com o conhecimento tecnológico. E lá no meio tem a interseção desses conhecimentos, que é o TEPAC, conhecimento tecnológico e pedagógico do conteúdo, que foi proposto em 2006. Mas antes de eu me aprofundar em cada tópico desses conhecimentos, eu vou falar um pouquinho da história. O grande expoente do TEPAC foi Schuman, que em 1986 ele publicou um artigo. Está aí o artigo, Aqueles que Entendem Crescimento do Conhecimento no Ensino. E nesse artigo, ele descreve o conhecimento pedagógico do conteúdo, a relação do saber, do ensinar, como os professores organizam suas aulas. Qual a base do conhecimento necessária aos professores? Então, Schuman, ele desenvolve toda a sua investigação e as suas publicações são na área, nessa relação da formação do professor, do conhecimento necessário para a prática docente. O que seria o conhecimento do conteúdo? Como o próprio nome já diz, né? É o conhecimento sobre o assunto, aquilo que deve ser aprendido, aquilo que deve ser ensinado. Os professores devem conhecer os conceitos, teoria, a natureza de determinado conteúdo. Temos também o conhecimento pedagógico, que é o conhecimento dos processos, das práticas, das estratégias, os métodos de ensino-aprendizagem, que abrange todos os propósitos educacionais. E a gente consegue vislumbrar a implementação do nosso planejamento, do planejamento para a aula. E o conhecimento pedagógico de conteúdo, do conteúdo, é toda essa interseção, essa relação, que inclui saber quais abordagens de ensino se encaixam àquele conteúdo específico, a determinado conteúdo. Como o professor deve organizar quais os elementos necessários para otimizar a prática docente. E aí, Schuman continua suas investigações nessa área e em 1987, ele publica um outro artigo, Saber e Ensinar, Fundamentos de uma Nova Reforma. E nesse artigo, ele trabalha as bases do conhecimento para o ensino, o método de raciocínio e ação pedagógica. E diante das pesquisas de Schuman, 3 autores, Lohan, Muller e Berry, em 2004, eles desenvolvem o instrumento CORE, de representações de conteúdo. Vamos seguir. Então, o que seriam as bases do conhecimento? Schuman, ele coloca que existem 7 categorias. Base, o conhecimento do conteúdo, o conhecimento pedagógico geral, o conhecimento do currículo, o conhecimento do conteúdo, o conhecimento dos estudantes, o conhecimento de contextos
educacionais e o conhecimento dos fins. A gente acabou de falar do conhecimento do conteúdo, aquilo que deve ser aprendido, aquilo que deve ser ensinado, o assunto específico. O conhecimento pedagógico geral, né? Há diferentes abordagens pedagógicas de organização desse conteúdo, as estratégias, os métodos de ensino-aprendizagem. O conhecimento do currículo, conhecimento curricular, são as referências de toda a gama do programa, do módulo, da série, né? O conhecimento pedagógico do conteúdo, que eu acabei de explicar, é toda essa relação entre o conhecimento do conteúdo e o conhecimento pedagógico, essa interseção, esse saber, o conhecimento dos estudantes, que são as características dos estudantes de determinada turma, de determinada sala, o conhecimento de contextos educacionais, né? Envolve gestão, o financiamento de sistemas educacionais, as características das comunidades, a cultura daquele local e o conhecimento dos fins, são os propósitos, os valores da educação, as bases filosóficas, históricas. Então, todas essas 7 categorias são projeções valiosas, pois orientam o trabalho do professor e estimulam novos direcionamentos, novos ensinamentos. Schumann, ele ainda coloca que para alcançar essas 7 categorias que eu acabei de mostrar, a gente pode encontrar em 4 abordagens. E aí temos estruturas e materiais educacionais, formação acadêmica nas áreas de conhecimento ou disciplinas, formação acadêmica formal em educação e sabedoria da prática. Então, eu vou destrinchar cada uma dessas. Por exemplo, formação acadêmica nas áreas de conhecimento ou disciplina. É o aprendizado daquilo que é ensinado. Mas quais são as ideias ou habilidades importantes desta área? O que dizem as investigações, os autores que pesquisam essas áreas? Como podemos acrescentar novas ideias? Temos também as estruturas e materiais educacionais, que são as ferramentas de operalização, materiais, currículo, gestão, sequência didática. Temos também a formação acadêmica formal em educação, que são os processos legais da educação, fundamentos normativos da educação, os fundamentos éticos, fundamentos filosóficos, o conhecimento sobre o desenvolvimento humano e a sabedoria da prática, toda a ação reflexiva de uma boa prática, do uso de diferentes instrumentos, estímulos para alcançar o objetivo. São as estratégias pedagógicas, a sabedoria adquirida. Então, Schumann, ele nesses 2 artigos, ele descreve uma das frases que é encantadora. Vamos ler. Mas a chave para distinguir a base de conhecimento do ensino está na interseção entre conteúdo e pedagogia, na capacidade do professor de transformar o conhecimento de conteúdo que ele possui em formas que são pedagogicamente poderosas e ainda adaptáveis às variações de habilidade e formação apresentadas pelos estudantes. Olha como ele coloca. Eu acho que essa frase resume é uma das mais fundamentais, essenciais de sua investigação. Possui, olha, conhecimento de conteúdo que ele possui em formas que são pedagogicamente poderosas e ainda adaptáveis às variações e habilidade e formação apresentados pelos estudantes. Quais são essas formas que são pedagogicamente poderosas? Então, ele traz também, ele desenvolve, expõe o método de raciocínio e ação pedagógica, que engloba essas dimensões: compreensão, transformação, instrução, avaliação e reflexão. Veja que é um movimento cíclico. Eu vou explicar cada uma delas.
né? Um movimento cíclico. Quando a gente tem a compreensão, vai para o processo de transformação, instrução, avaliação, reflexão, e aí vem o quê? Uma nova compreensão. Então, o que seria a compreensão? Seria as estruturas de conteúdo, quando o professor compreende o conteúdo que deve ser ensinado. E as estratégias, as ideias correlacionadas a esse assunto, a esse conteúdo. Aí vamos também para a transformação. A transformação inclui algumas etapas de preparação, representação, seleção e adaptação. A preparação é a gente se preparar, né, interpretar criticamente todo o repertório curricular. A representação pode ser feita por meio de metáforas, explicações, analogias, de todo esse repertório que a gente teve lá na nossa preparação. A seleção é toda essa organização que o professor faz de acordo com o quê? Com os ajustes, né? De acordo com as características dos estudantes da turma, que já envolve a adaptação. Então, eu faço uma interpretação de todo o meu repertório curricular, como eu represento por forma de metáforas, explicações, analogias, faço a seleção desse material que eu interpretei, que eu representei, e faço a adaptação aos ajustes, às características da turma. E aí temos o outro movimento, que é a instrução. É esse momento pedagógico do professor, onde ele tem o diálogo com o estudante, as interações, esse gerenciamento da sala, esse trabalho em grupo, as descobertas, onde ele coloca em jogo todo o conteúdo a ser ensinado por diferentes estratégias, metodologias. E aí esse ponto é a instrução. Temos também a avaliação, que é o processo contínuo. Qual o entendimento que o estudante teve do conteúdo ensinado, né? Então, essa verificação é a dimensão de avaliação. Temos também a reflexão, que é analisar criticamente, rever, reconstruir, qual foi o momento mais emocionante, quais foram os elogios, quais foram as críticas do conteúdo ensinado. E aí, vamos para quê? Para a nova compreensão. E aí a gente faz todo o ciclo de propósitos, dos conteúdos, das ideias relacionadas. Então, vejam, temos então como método de raciocínio e ação pedagógica proposto por Schumann a compreensão, a transformação, a instrução, a avaliação e a reflexão, gerando uma nova compreensão, todo esse processo cíclico. E aí, diante das pesquisas de Schumann, 3 autores aprofundaram suas investigações e criaram um instrumento core de representação do conteúdo. A ideia desse instrumento é possibilitar, né, habilidades e atitudes do professor em gerenciar determinado conteúdo. Por exemplo, eu tenho uma ideia, que é o assunto, o conteúdo que eu vou trabalhar. E aí, cabe as seguintes indagações. O que você pretende, o que o professor pretende que os alunos aprendam sobre essa ideia? Por que é importante para os estudantes aprenderem essa ideia, ou seja, o conteúdo? O que mais o professor sabe sobre esse conteúdo? Quais são as dificuldades e limitações ligadas ao ensino deste conteúdo? Que conhecimento sobre o pensamento dos alunos tem influência no ensino deste conteúdo? Que outros fatores influenciam no ensino deste conteúdo? Que procedimentos e estratégias, né, o professor emprega para que os estudantes se comprometam com essa ideia? Que maneiras específicas o professor utiliza para avaliar a compreensão ou as
ideias dos estudantes sobre esse conteúdo. Olha só como há uma conexão entre o método de ação e raciocínio pedagógico e o instrumento core. Olha como a gente pode trabalhar uma oficina bem bacana, né, direcionando para a compreensão dos professores diante de um determinado conteúdo. Olha que instrumento maravilhoso, né, de otimização da prática docente. E aí voltamos para o TPACK. Ele está relacionado ao conhecimento. Ele é framework, uma estrutura que simboliza o conhecimento tecnológico, pedagógico do conteúdo. Então, Mishka e Kuller, quando fizeram suas investigações na área da tecnologia educacional, eles notaram que as argumentações naquela época giravam em torno da tecnologia em si, e não como o professor utilizava a tecnologia. Então, nos seus estudos, né, nas suas pesquisas, eles desenvolveram esse framework, relacionando tecnologia, conteúdo e o conhecimento pedagógico, como proposta para transformar a prática dos professores, sabendo que o ato de ensinar é uma atividade altamente complexa. Toda essa estrutura, todo o TPACK, esse framework que vocês visualizam agora, é uma estrutura de otimização da prática docente. E aí eu coloco agora o meu e-mail, caso vocês queiram enviar dúvidas, conversar, diálogo, estou à disposição. Estamos aqui, porque tem também esse, como o professor João, né, esse delay, essa demora aí para começar a lhe ouvir, a senhora também a nos ouvir. Sim. Então, assim, demora, parece que a gente está falando sozinho, né? Mas não, a gente está exatamente. ouvindo. E eu sou muito de movimento, eu gosto de interagir, de estar com vocês, né? Se eu tivesse assim, no auditório, eu já estava lá na plateia, conversando, sentando do lado, vendo as emoções, e essa troca, esse diálogo é tão bom. Sim, com certeza. Agora eu lhe pergunto, uma pergunta minha aqui de observadora também, né, de estar assistindo. Esse espaço que a senhora mostrou, né, de reflexão, avaliação, eles têm uma sequência obrigatória ou eu posso fazê-los aleatoriamente? Então, eu até ia fazer uma interação, mas eu vou deixar para um outro momento presencial. Esses passos, deixa eu voltar aqui na apresentação, esse movimento cíclico de compreensão, transformação, instrução, avaliação e reflexão, ele não tem a obrigatoriedade de seguir, né, esse movimento, mas é uma proposição de direcionamento também, de etapas, né? Primeiro eu compreendo o conteúdo, né? Depois eu faço a dimensão da transformação, a instrução. A avaliação, por exemplo, ela acontece de forma contínua, ela está em todos os momentos ali. A reflexão também. E aí o que gera uma nova compreensão do conteúdo a ser ensinado. Entendi. Muito bom, obrigada, professora. Aí a professora France, ela pergunta, Sâmia, você aplicou esse modelo em alguma situação? Fale sobre. E obrigada. Isso. Estou esperando o delay, porque eu já vim aqui para o YouTube, já vi que eu estou, né, tem esse tempinho. Então, estou como técnica em assuntos educacionais, né? Essa pesquisa, TPACK, é um recorte da minha tese, que eu terminei, finalizei agora, finalzinho de 2022. Ainda não coloquei em prática, mas a proposta é fazer uma oficina sobre todo esse movimento cíclico de método de raciocínio e ação pedagógica, trabalhando junto com o instrumento core. Aí a Aline também pergunta sobre as experiências, né? A senhora já respondeu, né? Dizendo que ainda vai colocá-las em prática. E aí tem o professor João que fala assim: quais estratégias os professores podem usar para integrar o conhecimento tecnológico, pedagógico e de conteúdo em suas aulas? Isso. Então, a estratégia
a gente reconhecer esses saberes, tanto do conhecimento do conteúdo, conhecimento pedagógico e conhecimento tecnológico. E aí eu coloquei todos esse passo a passo, as bases do conhecimento, o método de raciocínio e ação pedagógica e o instrumento Core, que é uma estratégia exatamente para interseção, para trabalhar o TPAC. Por isso que eu poderia deixar para revelar, né, o significado do TPAC logo no final, mas eu aproveitei a nossa dinâmica, o momento de interação, e revelei logo para a gente observar como podemos, as estratégias de utilizar o TPAC. E é justamente na dimensão das bases do conhecimento, nas 4 abordagens fundamentadas por Schumann, no método de raciocínio e ação pedagógica e também no instrumento Core, que a gente direciona esses saberes, né, o reconhecimento, a compreensão do professor para o conteúdo. Certo. Esse instrumento Core, só não pode colocar lá de novo, por favor? Antes de ler a pergunta do professor João. Esse instrumento Core, com essas perguntas, né, que a senhora colocou aí, eu já imaginei no nosso próprio planejamento, né, no próprio planejamento do professor, quando ele vai planejar a aula. Porque muitas vezes a gente planeja aquele conteúdo, mas porque ele está ali no livro didático, faz parte do currículo, né? Mas nem sempre a gente pensa, nem sempre a gente coloca essas perguntas em prática. E muitas vezes a gente observa o aluno assim meio desanimado, porque essas perguntas elas são primordiais, todo professor teria que conhecê-lo, né? Conhecê-las. Exatamente. Isso, exatamente. Então, qual a prioridade que eu dou de um tópico de determinado conteúdo para outros? O Schumann aborda isso. Qual é a intenção do professor em priorizar determinados assuntos, né, ao invés de outro? E é isso que essa abordagem direciona, né? Essa proposta de otimização, ela trabalha isso. As nossas bases de conhecimento, né? Toda a construção, todo o planejamento para uma aula. Isso, muito bem. Aí o professor pergunta: como o TEPAC pode impactar o engajamento e o desempenho dos alunos? Veja que quando Schumann ele propôs o conhecimento pedagógico de conteúdo, as abordagens na área de tecnologia educacional ainda não eram tão investigadas. E aí, em 2006, Mission e Kuller, diante de suas pesquisas, investigações, aprimoraram, digamos assim, aprofundaram suas pesquisas e lançaram esse framework, TPAC, com conhecimento tecnológico. Pós-março de 2020, o que temos aí? Uma expansão, né, de uso de recursos digitais e tecnológicos. A gente presenciou diferentes notícias, abordagens relacionadas à utilização da tecnologia. A falta de conhecimento em determinada tecnologia não dava certo, os alunos não se sentiam confortáveis na minha aula, e o TPAC ele possibilita isso. Digamos, o professor planejar a aula de forma atraente e na perspectiva das características dos próprios alunos, né? Aquelas 7 categorias que eu coloquei lá no início, as bases do conhecimento para o ensino, aborda isso, a gente conhecer, né, nossos alunos, conhecer nossa instituição, conhecer o currículo e conhecer o conteúdo, conhecer também os materiais e estruturas. E tudo para quê? Para que a nossa aula, né, para que o conteúdo ele seja acessível ao aluno. A grande chave é essa, tornar o conteúdo acessível ao aluno. São formas pedagogicamente poderosas para isso, para tornar o conteúdo acessível ao aluno. É verdade, professora. No caso do período da pandemia,
nós queríamos, de alguma forma, nós professores, né, continuar as aulas, continuar. E aí foi um momento que foram surgindo vários aplicativos, né, várias formas de utilizar. E a gente, como não, muitos não sabiam como utilizar, foram jogando para os alunos, sem se preocupar com essa questão que você está falando, né? Com essa curadoria, com essa busca, com essas perguntas, né, que o Core nos traz, de saber, né, como eu vou engajar. É qualquer aplicativo, não é só porque ele está na moda que eu vou utilizá-lo. Será que para o meu aluno serve? Realmente é muito importante nós termos esse conhecimento para sabermos, né, como planejar a nossa aula com a utilização das tecnologias. E aí tem assim, quais são os benefícios de um professor que possui um bom TEPAC em relação ao uso da tecnologia na sala de aula? Quais são as áreas de pesquisa futura relacionadas à TEPAC que estão sendo exploradas atualmente? Então, os benefícios é a otimização da aula, né? Do tempo de aula, a gestão de tempo, né? Eu trabalho formas pedagogicamente poderosas para que o aluno tenha acesso ao conteúdo. Então, essa relação, essa interseção do conhecimento do conteúdo, do conhecimento pedagógico e do conhecimento tecnológico, com essa interseção, eu consigo otimizar a minha aula, consigo tornar a aula mais dinâmica, mais atrativa e participativa. E aí, a segunda pergunta, né? Quais são as pesquisas futuras, né? E aí eu trago, né, um olhar também como pesquisadora que, diante do TEPAC, a gente consegue trabalhar a humanização. E pós-março de 2020 é muito, muito notório isso, trabalhar os espaços de aprendizagens, os espaços de saberes, as aprendizagens em si, a significativa, colaborativa, as comunidades de prática com humanização. Eu acho que essa palavra, assim, é chave para as novas pesquisas utilizando o TEPAC, humanização. Muito bem. Aí tem aqui, o TEPAC nos diz que o conhecimento tecnológico não é suficiente para engajar os alunos. Se faz necessário o conhecimento da pedagogia, ou seja, como explorar determinados instrumentos pedagogicamente. A pergunta da Aline Oliveira. Isso. Então, esses instrumentos, eles estão relacionados a toda a dinâmica que o professor ele tem, a toda a, digamos, fugiu aqui a palavra. Então, quando o professor ele elabora a sua aula e ele vai lá detalhar os instrumentos, ele tem que ter o conhecimento do que do que ele tem acesso na sua instituição de ensino, porque nem todo mundo tem acesso a uma amplitude de tecnologias. Então, é necessário que o professor ele reconheça, voltou a palavra, que ele reconheça quais são as tecnologias que ele tem acesso da sua instituição de ensino. Quais as tecnologias que ele se sente confortável em trabalhar? Essa palavra é bem específica. Ele tem a segurança de trabalhar com quais tecnologias? Quais instrumentos? Quais instrumentos ou programas, aplicativos, recursos digitais se propõem a atingir o objetivo de determinado conteúdo para tornar o conhecimento, o conteúdo acessível ao aluno. Então, há toda essa preocupação quando a gente planeja uma aula, que foi quando eu coloquei nesse movimento cíclico, na transformação. Eu faço todo o meu reconhecimento de repertório, faço a interpretação, eu faço a seleção, a minha organização, e eu ajusto as características específicas da turma, dos sujeitos da turma. Respondi? Que fugiu a palavra na hora, mas consegui resgatar. É isso mesmo. Tem que aliar, né, o conhecimento das tecnologias com o conhecimento pedagógico em relação ao meu aluno, né? Qual é aquele público-alvo que eu tenho? Isso. São as 4 abordagens que a gente desenvolve à base do conhecimento do ensino. Então, a gente tem que saber
sobre os instrumentos e materiais a serem abordados, a sabedoria da prática, a formação acadêmica, a formação para o conteúdo específico. Isso. Que bom, Aí a Lila... feliz. Qualquer dúvida, pode enviar um e-mail para mim, que a gente vai dialogando. Adoro conversar sobre o TEPAC. Muito bom. Então, a Lila Nascimento fala assim: o uso de frameworks é comum nas áreas da tecnologia e administração para auxiliar na adaptação de novos cenários. Na educação, acredito que o TEPAC é um caminho para quem deseja se adaptar à educação digital. Se a senhora quiser comentar essa fala. Isso mesmo, Lila. O framework em si, né, esse framework é uma estrutura, né, onde a gente pode visualizar o que os autores pretendem. Qual a concepção dos autores em trabalhar o framework? Nessa visualização que vocês percebem aí na tela, a gente traz aí todas as relações, né, dos conhecimentos, lá que o Schumann colocou, do conhecimento de conteúdo e conhecimento pedagógico, e o conhecimento tecnológico proposto por Michel Kuller. Isso, e a gente consegue ver nessa sua imagem, a senhora falou no início, né, da sua apresentação, mas a gente reforça que há uma interseção realmente entre esses campos, né? O tecnológico, o pedagógico, o conhecimento e o conteúdo. Né? Então, eu creio que para ver um sucesso, né, um engajamento dos alunos, e com relação a a questão da tecnologia, a gente tem que lembrar que há uma interseção, que há uma união entre esses conhecimentos, né? Para que tenha... Uhum. Exatamente. E foi muito evidente isso em pós-março de 2020. É possível pensar em tornar o conteúdo acessível ao aluno só com conhecimento de conteúdo, sem o conhecimento pedagógico? É possível tornar o conteúdo acessível ao aluno somente com o conhecimento pedagógico, quando eu, enquanto professor e professora, ainda tenho dúvidas sobre o assunto específico? É possível eu ter instrumentos, recursos digitais, trabalhar a tecnologia sem um conhecimento tecnológico aliado ao conhecimento pedagógico e ao conhecimento de conteúdo? É um caso assim, né? Já é uma linha de pesquisa aí, né, professor? Já perguntaram para pesquisas futuras, né? Foi perguntado, são questionamentos para uma futura pesquisa. Aí tem assim, ó, como o TEPAC pode promover a colaboração entre os professores e o compartilhamento de melhores práticas? Muito boa pergunta, professor João, obrigada. Então, como eu falei, para futuras pesquisas, hoje, e como pesquisadora, eu coloco um pontinho aí da humanização, que eu acho que é a chave para a gente trabalhar daqui para frente com o TEPAC. E essa colaboração entre os professores, né, esse apoio na rede, essa comunidade de prática, esse compartilhamento de melhores práticas, né, se dá, né, quando eu consigo ajudar, né, auxiliar um outro professor nessa troca de informações, nessa troca de diálogo. Tem uma dinâmica que eu faço e se casa muito bem com a proposta de Schumann, quando ele fala formas pedagogicamente poderosas na questão de tornar o conteúdo acessível. Quais são essas formas pedagogicamente poderosas? Quais são as características para eu ter essas formas pedagogicamente poderosas? Na minha concepção enquanto pesquisadora, uma delas é o diálogo. Isso é fundamental, é essencial ter o diálogo. E o diálogo entre professor e estudante e o diálogo entre professores, essa colaboração, essa aprendizagem colaborativa, essa comunidade de prática. E essa colaboração, eu digo também, professor, que seria o ponto-chave, talvez, para desmistificar o uso das tecnologias na cabeça de alguns professores, né? Eu vejo assim como uma forma deles também conhecer o TEPAC, conhecer essa forma de planejar, como um jeito de desmistificar, de achar, não, eu posso trabalhar, eu posso não ter afinidade, mas eu posso trabalhar e consigo trabalhar, né?
Isso. E quando o professor ele E aí, dialoga pode continuar, professor, pode continuar. Quando o professor ele dialoga com seus pares, ele traça estratégias para determinados assuntos, ele se sente seguro, ele tem que se sentir seguro e confiante para utilizar determinado recurso tecnológico com determinado objetivo. Não adianta utilizar a tecnologia se não vai atingir, se não se propõe a atingir o objetivo. Por isso que é tão importante esse conhecimento tecnológico, é trabalhar a percepção do uso das tecnologias também. Isso, é isso mesmo. E aí, quais são as implicações do TEPAC para o planejamento de currículo e a seleção de recursos educacionais? É isso, é vislumbrar. Com o TEPAC, a gente consegue vislumbrar o planejamento, o nosso planejamento sendo aplicado em sala de aula. Como? Nessas bases de conhecimento de ensino, quando o professor percebe a compreensão que ele tem sobre o conteúdo, quando ele faz a reflexão sobre essas 4 abordagens da base do conhecimento, quando ele utiliza um instrumento core para pensar, nossa, como eu vou tornar o conteúdo acessível ao aluno de acordo com a minha determinada ideia. E aí tem aquelas 8 perguntas que são instigadoras para o professor conhecer, né? E trabalhar as formas, as metodologias, as estratégias que ele pode aplicar na sala de aula. Respondi, Isso. professor? Aí tem uma pergunta também que eu acho muito interessante e que todo professor também fica curioso, né? Quando fala de tecnologias digitais, todo professor pergunta: será que eu posso aplicar para que níveis de ensino, né? Como colocou o professor assim, professor João colocou, pode ser aplicado em diferentes níveis de ensino, como educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Sempre que fala de tecnologias móveis, né, de tecnologias, né, de associar à educação, tem algum professor que questiona. Mas para que nível, né? Aí a senhora não responde, por favor. Verdade. Para todos os níveis. Essa compreensão que o professor tem que ter do assunto, esse conhecimento pedagógico, esse conhecimento tecnológico, exatamente vislumbrar a implementação do planejamento de aula para otimizar a prática docente. Então, ele é uma prática, uma ação, um recurso para todos os níveis. Isso. Isso, aí eu me lembrei do próprio professor João que diz assim mesmo: vocês conhecem tal aplicativo, quando, né? Vocês conhecem o chat GPT? Ele fala assim: não, vocês não têm curiosidade. Aí eu me lembrei também que acho que a palavra-chave agora aqui, né, na questão da tecnologia, também é curiosidade, porque há uma infinidade de aplicativos, né, que às vezes a gente desconhece, porque a gente começa a utilizar muito o Padlet, o Kahoot, né, e vai ficando só naqueles ali, mas há uma infinidade de aplicativos, né? E eu tenho que realmente fazer essa curadoria, buscar curiosidade mesmo de saber, olha, esse aqui serve para quem? Para os meus alunos de que idade, né? Para os meus alunos de que nível, né? Então, acho que o professor também tem que ser curioso, como ele diz, né? Em buscar. E se perguntar, enquanto professor, enquanto professora, qual o recurso digital, qual o conhecimento tecnológico que eu tenho para abordar determinado conteúdo. Isso vai favorecer o acesso do conteúdo, o acesso ao aluno do conteúdo? Isso, né? Ou vai ser mais um aplicativo que eu vou utilizar, né, na sala de aula, assim, para Exatamente. entretenimento, né? Exatamente. Isso. Agora, no desenvolvimento profissional, né? Aí tem a pergunta do professor: quais são os impactos do TEPAC nesse desenvolvimento do profissional? Otimizar a prática docente. Então, quando o professor ele compreende, ele direciona a sua prática para esses saberes, na intenção do conhecimento do conteúdo, de conhecimento pedagógico e do conhecimento tecnológico, ele consegue otimizar, ele consegue perceber, digamos,
quais são as afinidades que ele tem com o conteúdo, que ele tem com o assunto, quais são as formas, as estratégias que ele pode utilizar na aula e quais são as ferramentas tecnológicas, o conhecimento tecnológico que ele pode aplicar. E tudo isso para quê? Para tornar o conteúdo acessível ao aluno. Acho que essa é a grande sacada, a grande chave do TEPAC. É uma palavra realmente bem importante, né? Tornar o conteúdo acessível, né? Para além das metodologias didáticas baseadas somente no livro ou no quadro, né? Para nós trazermos outras formas do aluno aprender. Porque não, eu digo também, professora, que não tem como a gente fugir. De certo que nós já voltamos para as aulas presenciais, muito do que aprendemos na pandemia ou das conversas que foram feitas com relação à tecnologia durante a pandemia já foram esquecidos por alguns professores, por algumas instituições, seja pública ou privada, mas o fato é que nós não podemos mais achar que isso foi passageiro, né? Nós temos que, de alguma forma, como professores, né, que nós estamos na sala de aula, ou pesquisadores, de entender que a gente precisa desse desenvolvimento profissional e que nós precisamos desse conhecimento, porque nós temos um público-alvo, um aluno que está inserido nesse meio, e eu não posso mais negar, né? Não posso mais achar que eu não passou a pandemia, voltei para a presencial, esqueci toda essa parte, né? Tecnológica. E uma reflexão que eu trago. Vocês, enquanto estudantes, né, em suas formações, vocês já vivenciaram aquele conteúdo que era aquele assunto que era difícil de você assimilar enquanto estudante, de você compreender? E enquanto professora, vocês já vivenciaram, né, tiveram essa experiência em trabalhar, em planejar um conteúdo ou um assunto difícil do estudante ter acesso a esse conteúdo? Então, o TEPAC, ele proporciona isso, esse direcionamento da compreensão dos professores diante de suas facilidades e diante de suas fragilidades. Então, quando a gente coloca ali e observa as bases de conhecimento para o ensino, quando eu coloco aquelas perguntas instigadoras, as 8 perguntas do instrumento CORE, quando eu coloco o método de ação e raciocínio pedagógico, eu trabalho toda essa interseção de conhecimento tecnológico, pedagógico, de conteúdo, para eu, enquanto professor e enquanto professora, direcionar, né, a minha ação, as minhas ações, a minha prática enquanto docente. É isso mesmo. Professora, a gente está caminhando para o fim da sua palestra, eu lhe agradeço muito. Que momento enriquecedor, né, que nós tivemos aqui. Eu sou mestranda, né, e também dessa área das tecnologias, orientando do professor João, mas também estou nessa seara, né, das pesquisas tecnológicas, do ensino, e esse assunto sobre o TEPAC veio assim, trazer várias, né, luzes, assim, vários direcionamentos, né, porque eu estou já no final da minha pesquisa, já no final, já para apresentar, e eu lhe agradeço, né, e deixo esse espaço agora, esse momento, para a senhora falar sua palavra final, seus agradecimentos, fique à vontade. Que bom, eu fico feliz. Olha, sucesso aí na sua dissertação, Sabrina. Vou colocar aqui, quem quiser o meu contato, quem quiser conversar um pouquinho mais sobre o TEPAC, sobre o método de ação e raciocínio pedagógico, sobre o instrumento CORE, é só mandar um e-mail, encaminhar suas dúvidas. E agradeço ao professor João pelo convite mais uma vez. Que evento assim maravilhoso, 2 semanas que sejam maravilhosas e intensas de aprendizado. Obrigado, Sâmia, né? Sempre um prazer te ouvir, muito, né, feliz em ver aí o sucesso da sua pesquisa e até uma próxima oportunidade, quem sabe presencialmente, né? Isso. Então, tudo de bom para você e vamos aqui dando continuidade à programação, né?